otakus, tudo bem? Eu sou a Dai do Gotaku Channel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A ideia pra esse vídeo começou na noite em que eu comecei a escrever ele, onde eu tava tendo uma conversa calorosa com o meu primo e mais um grupo de amigos, enquanto eu tentava explicar pra ele o remorso do Katsuki Bakugou. Entretanto, passaram alguns meses e o roteiro ficou engavetado e eu parei de escrever. E agora eu sinto que ele tá finalmente pronto pra ser mostrado pra vocês. Lembrando que eu não sou nenhuma psicóloga, então tudo que tá nesse vídeo não passa de percepções e reflexões que eu tive a respeito do tema. Dito isso, eu acho que a gente já pode começar o vídeo. O arrependimento, quando é bem desenvolvido, se torna um sentimento muito bonito de se assistir. Não no sentido em que alguém se sente culpado e depois vai lá e pede desculpa, mas sim o processo do personagem entender o que ele errou e como é que ele vai lidar com isso daqui em diante, se ele vai tentar ou não remediar. Vale lembrar que o arrependimento pode ser por qualquer coisa, no sentido de algumas decisões que eles tomaram e que afetam os outros, ou não. Ele geralmente pode partir de personagens confusos ou muito orgulhosos, e ver a trajetória deles se torna algo comovente, porque eles acabam meio que quebrando o próprio ego em prol de outra pessoa ou de outra situação. Essa quebra, nesse caso de personagem, pode levar àquilo que a gente conhece como arco de redenção. E claro, tendo em base o arrependimento na ficção, que diferentemente da vida real, você consegue ver o que se passa dentro da cabeça das pessoas, consegue ver os seus pensamentos e suas conclusões. Literalmente entender o que a pessoa tá sentindo porque é te mostrado isso. Esse sentimento pode ser desenvolvido de diversas maneiras, tudo vai depender de como o autor vai querer mostrar isso pra gente e como que ele vai querer que o personagem passe por cada processo. Se ele vai conseguir se perdoar pelo que ele fez ou se as pessoas vão perdoar ele pelo que ele fez. A gente pode ver isso acontecendo de diversas maneiras. Entretanto, eu decidi separar em, digamos, dois tipos que mais ocorrem e um tipo que é a mistura dos dois, que eu acredito que sejam mais perceptíveis e mais fácil de se entender. O primeiro deles é quando, através de pequenas e lentas situações e falas, o personagem vai entendendo os seus próprios erros e acaba sendo consumido pelo sentimento de culpa, podendo até mesmo chegar no seu limite. Um personagem que ilustra muito bem esse tipo de arrependimento é o Shoya Ishida de Koe no Katachi. O Shoya, que é um dos protagonistas do filme, quando era mais novo fazia bullying com uma das colegas de classe dele, a Nishimiya, por ela ter uma condição auditiva, no caso, ser surda. Ele, juntamente com seu grupo de amigos da época, arrancavam os aparelhos auditivos dela, jogavam os cadernos dela na fonte do colégio, dentre outras atitudes bem maldosas. Em determinado momento, por causa dessa perda constante dos aparelhos auditivos, a mãe da Nishimiya acaba entrando em contato com a escola e então o professor descobre o que realmente estava acontecendo e questiona a turma sobre isso. Só que todos apontam para unicamente um culpado, o Ishida. Então toda a violência que ele fazia contra ela acaba se voltando só nele, e ele vira o novo alvo do bullying. Tanto que por causa dessas situações e mais coisas que eu vou explicar pra frente, ele acaba até tentando atentar contra a própria vida em determinada parte do filme. Você já deve ter me ouvido falar loucamente sobre Koe no Katachi, porque ele é um dos meus filmes favoritos de anime e vai continuar sendo por um bom tempo. Não só pela beleza e pelo roteiro do filme, mas também pelo jeito que eles constroem o arrependimento do Shoya, que por conta do que ele fez a Nishimiya, ele tem que lidar com a culpa ao longo dos anos e lentamente. Ele não é inocentado do que ele fez, ele lida com as consequências das ações dele. Inclusive ele tem que aprender a lidar com ela e acaba ficando sobrecarregado com os próprios erros do passado. O bullying que ele sofreu depois que a Nishimiya saiu da escola veio dos próprios amigos dele. O Ishida teve que lidar com um afastamento social. Ele nunca mais conseguiu olhar no olho das pessoas pela culpa e pela vergonha que ele sentia de lembrarem do que ele tinha feito. Ele é um personagem que vive num constante dilema de arrependimento, tanto com as coisas que ele fez, quanto com quem ele era no passado. Só que aí chega um determinado momento da história onde ele finalmente consegue se encontrar com a Nishimiya de novo e pedir perdão por tudo que ele fez, porque querendo ou não, ela foi a principal vítima de tudo isso. Que nem eu disse, o Ishida é um bom exemplo desse tipo de desenvolvimento de arrependimento, porque
esse sentimento, essa culpa, vai ao longo da vida dele o consumindo. Tanto que continua até mesmo depois que ele pede desculpas pra Nishimiya. Ele só consegue voltar a olhar nos olhos das pessoas quase nos minutos finais do filme. E o legal é que a obra não trata só toda a construção dele como pessoa pra mudar. Afinal, ele é um ex-praticante de bullying. Ela também trata um pouco do ponto de vista da Nishimiya e de como é que ela lidou com tudo isso nos mesmos anos que ele teve que lidar com o que ele fazia. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Koi no Katachi e tanto do jeito que desenrolam o Ishida ao longo do filme. Um outro caminho para se desenvolver esse sentimento é quando ele ocorre em uma situação brusca. Esse apelidado de arrependimento por choque é um instante certeiro onde o personagem percebe que as escolhas que ele fez ao longo da vida não levaram ele aonde ele pensou que fossem. É como se fosse um tapa da vida para ele acabar repensando em tudo que ele tem feito até agora. Entretanto, para não ser tão repetitiva, esse exemplo em específico não vai tratar sobre uma redenção momentânea, ou seja, o personagem percebeu que estava errado e daí falou, putz, me perdoa. Não. Mas sim, em específico, pensamentos e arrependimentos das próprias decisões, que consequentemente acabaram frustrando o personagem. Frustração é o que acarreta no arrependimento do Katsuki Bakugou de Boku no Hero Academia. Desde a infância, o Bakugou era elogiado. As pessoas diziam pra ele o quanto ele era incrível e o quanto ele se tornaria um bom herói no futuro. Por causa desse ego inflado, não que seja justificativa, mas ele acabou começando a praticar bullying com um dos seus amigos de infância, que era o Izuku Midoriya. Porque diferentemente do Katsuki, o Deku não tinha uma individualidade, então ele se achava no direito de ser super superior e humilhar o garotinho. Por se tratar de um universo onde as pessoas têm poderes e heróis existem, acaba que o maior ídolo dos dois é o All Might, o herói número 1. Ambos se espelham muito nele e acabam decidindo tentar entrar para uma das melhores escolas de heróis do Japão, que é a UA. Entretanto, como vocês já devem estar familiarizados, o poder do All Might passa de geração para geração. E o herdeiro escolhido para o One for All foi o Deku. Boku no Hero Academia, sua premissa dispensa apresentações, assim como a personalidade arrogante e teimosa do Bakugou. Mas você se engana se o arrependimento que você acha que eu vou citar vai ser o recém-adaptado na obra. Em determinado momento do anime, o Bakugou acaba sendo sequestrado pelo grupo de antagonistas, e basta que os seus colegas da escola e os heróis vão lá salvá-lo. Eles conseguem cumprir a sua missão com sucesso, só que acaba sendo revelado para as pessoas que o All Might não tá em tão boas condições como ele deveria. Esse é o principal motivo que nos leva ao conflito entre o Deku e o Katsuki no episódio 23 da terceira temporada, onde o arrependimento que o Bakugou sente não é por tudo que ele tem feito ao Midori até então. É algo que vem de dentro dele. O seu choque acontece quando ele percebe que ele tá tendo que correr atrás de quem sempre viu como um inútil e um fracassado. Como alguém que jamais chegaria aos pés dele, acabou sendo escolhido pelo seu maior ídolo. Ele não só se arrepende de ter que estar fazendo tudo isso, como ele também sente culpa por acreditar que foi ele quem fez com que o All Might chegasse no limite. Então, mais ou menos ali onde o Deku ainda não tá querendo lutar, o Bakugou surta e exige que o Midori mostre pra ele o que o All Might viu de tão especial. Ele é bem polêmico e complexo, mas o Katsuki é um bom exemplo de que tem alguns personagens que visivelmente fazem coisas ruins, mas o arrependimento que eles sentem não vai ser primeiramente aquilo que eles fizeram contra as outras pessoas. Não vai ser a primeira coisa que ele vai se sentir culpado. E por mais que não pareça, esse choque em específico acaba impactando muito a relação dele com o protagonista até o final da obra. Outro anime que trata muito sobre arrependimento, mas não só sobre arrependimento, sobre sentimentos no geral, tanto em personagens bondosos quanto em vilões, é Kimetsu no Yaiba. Em especial, eu quis trazer aqui a respeito do Genya, porque a construção dele e o desenvolvimento do arrependimento dele é uma mistura dos dois processos e tipos que eu já expliquei pra vocês até aqui. Porque afinal de contas, isso também pode acontecer. Os irmãos Shinazugawa tiveram uma infância difícil.
crescendo com mais 5 irmãos, um pai extremamente maldoso e uma mãe que, além de gentil e que tentava proteger os próprios filhos, trabalhava muito. O pai deles acaba sendo assassinado a facadas por aparentemente uma pessoa que não gostava dele, e eles acabam ficando só sob os cuidados da mãe. Em uma noite ela demora muito pra voltar pra casa e a família inteira é atacada por um Oni, só sobrando o Genya e o Sanemi, que foi aquele que o protegeu. Só que acreditando que seus irmãos ainda estavam com vida, o Genya acaba saindo de casa à procura de um médico. E quando ele sai, ele encontra o irmão dele com as mãos ensanguentadas e o corpo da mãe dele já sem vida no chão. Em um pico de raiva, o Genya xinga o irmão e chama ele de assassino. Só que nos é revelado depois que, na verdade, a mãe dele foi o Oni que atacou a família. E o Sanemi só fez aquilo pra proteger o irmão. O arrependimento do Genya é carregado desde o momento que ele percebeu que dizer aquelas palavras pro Sanemi, na verdade, foi um erro. Só que o choque da importância desse pedido de desculpas só vem quando ele tá prestes a morrer. Esse sentimento de dizer ou fazer alguma coisa pra quem você ama por impulso e ter que lidar com a culpa e tentar remediar depois é bastante comum nos animes por se tratar de uma espécie de deslize psicológico, que geralmente acontece bastante porque a gente pode ver diversos personagens por aí que têm o psicológico abalado e traumatizado. Possivelmente esse é um dos tipos que mais acontece a respeito de ter essa reflexão de algo que você fez e você se arrepender, e depois você ter um choque de perceber o porquê esse arrependimento é tão importante, justamente por ele poder ser lento e impactante, sendo melhor para se desenvolver e mais visível para o telespectador. Então, com base em tudo isso, deu para perceber que o arrependimento é um sentimento muito trabalhado e muito importante nas obras japonesas, porque ele eleva o patamar do personagem e consegue dar mais camadas pra ele. E um bom desenvolvimento de personagem é algo muito importante. Por conta disso, eu acho que ele é um sentimento e é um tema que os autores têm que tomar cuidado ao se tocar, porque ele é extremamente sensível. Só que se ele for bem feito, pode ter bastantes resultados no futuro. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de dar like, se inscrever se você for novo, comentar alguma sugestão de ideia de vídeo e afins. Vejo vocês no próximo vídeo e sayonara, mina!